Questão 98. Questão 98 boa, galera, tá? Questão 98, uma boa questão, tá? Já é nas minhas apostas aqui para o Enem, tá? O que a 98 vai dizer, ó? Questão de fusível. A utilização de fusíveis em equipamentos eletrônicos é fundamental para a sua preservação. De forma simplificada, esse dispositivo é composto de terminais metálicos conectados por um fio condutor envolvido em um corpo de vidro, como está na figura. A passagem da corrente elétrica gera calor por efeito Joule, clássico, né? Quanto menor a resistência, maior o efeito Joule, né? Dissipar energia na forma de calor, o que provoca aumento do local de temperatura. Considere que são necessárias, em média, 4 amperes de corrente para a elevação da temperatura em 1 grau. Então, a cada 4 amperes de corrente que passa, eleva em 1 grau, tá? As temperaturas de fusão de diferentes materiais são apresentadas a seguir. Então, eles vão dar os materiais aqui e ele vai dizer: para um equipamento que opera com uma corrente menor que 1000 amperes, então uma corrente menor que 1000 amperes, o equipamento, o material adequado para o fusível é qual? Vamos lá para eu te explicar para você não errar esse tipo de questão, tá? Olha só, isso aqui é muito importante porque eu acho que vai cair nessa prova do Enem. Existe o conceito de fusível, tá? Fusível. E existe também o conceito de disjuntor, né? Os famosos disjuntores, ok? Qual que é a lógica, galera? Tanto do fusível quanto dos disjuntores aqui, tá? Física das ruas, tá? Bem para físicas das ruas, tá? Aqui é física para quem é mais burrinho, tá? Para quem é mais ruinzinho, assim, em matemática, em física, que nunca aprendeu física quase com ninguém, o professor lá tá explicando, mas vocês têm muita dificuldade, quase não entende nada, né? Fica assim, meu Deus, não entendo nada, cara, vou te ensinar a física das ruas. E aí nunca mais tu esquece. Física das ruas não tem erro, tá? Física das ruas pra galera que é mais burrinho, assim, em aprender matemática, em aprender física, tá? Vamos lá. Filho, olha só, qual que é a função do fusível e do disjuntor, tá? Sabe quando tu pega a tua placa aí do computador, né, e tu vê que tem várias daquelas pecinhas ali, naquela placa do computador, você pega uma placa, e aí aquela placa do computador, ele tem vários fusíveizinhos, né? E aí, de repente, você tá num dia de tempestade, jogando lá teu videogame lá, jogando lá um LOL, jogando um CS lá, muito doido e tal, e pô, dá uma descarga elétrica lá, e aí, de repente, teu computador desliga, pô, queimou. Aí tu chega lá e tu fala assim, meu Deus, torrou minha placa, né? Aí tu fala assim, não, fica tranquilo, só queimou aqui o fusível. A gente troca o fusívelzinho aqui, ó, pô, trocou o fusível, pronto, já volta a funcionar. Então assim, graças a Deus, o fusível custa baratinho, né? Muito baratinho, só troca ali o fusível ali rapidinho, eu troco, né? Então isso tem nas placas ali eletrônicas, né? Já funciona. Né? Então, o fusível funciona mais ou menos dessa maneira. Quase a mesma lógica do disjuntor também, né? Imagina o disjuntor, né? O disjuntor, ele vai limitar ali. Então, isso aqui é basicamente um mecanismo de proteção, tá? Imagina o que é o disjuntor da tua casa lá. Tu tem um chuveiro elétrico, potência, né? Vou botar no quente lá o chuveiro elétrico, bota pra ligar o chuveiro elétrico, só que aí tem teu irmão jogando videogame, e aí alguém tá com a TV ligada, e aí o computador também tá ligado, e aí, pô, coloca o ar-condicionado, e meu amigo, vai pegar fogo na tua casa. Corrente puxando, corrente aí, puxando. Meu amigo, a fiação na tua casa vai derreter, filho. Vai pegar fogo. E tu vai estar tomando banho, entendeu? O local mais protegido, se tua casa pegar fogo, é embaixo do chuveiro, né? Porque eu nunca vi ninguém morrer embaixo da água pegando fogo, né? Então a pessoa... a lógica do cara, né? Tá pegando fogo na casa, vai pra debaixo do chuveiro, né? Nunca vi ninguém morrer queimado, molhado. Então, o cara tá molhado, não vai morrer queimado, né? Então, mantém tomando banho ali, fica tomando banho. Tá pegando fogo, liga o chuveiro, deixa pegando banho. Nunca vi ninguém morrer queimado, molhado, né? Então, tá pegando fogo, pô, continua tomando banho, entendeu? Fica embaixo da água ali, entendeu? Não vai pro fogo, não, fica na água, tá? Dentro disso. Galera, referência, né? O lugar mais seguro é ficar embaixo da água, né? Nunca vi ninguém morrer pegando fogo embaixo do chuveiro, né? Então, é o lugar mais protegido. Vamos lá. Então, o que acontece, cara? Né? O disjuntor, ele vai proteger. Porque imagina que você tá com a potência, tá puxando muita potência o chuveiro, aí tem ali o ar-condicionado, e aí para não derreter a fiação na tua casa, que tá puxando ali aquela corrente, né? E acaba tendo a questão do efeito Joule e tudo mais, o que acontece? Cai o disjuntor. Toda vez que tu liga o chuveiro no quente, pum, cai o disjuntor. Acaba a luz da casa. Aí tu grita, mãe, liga o disjuntor. Aí tem gente que vai lá e faz o quê? Coloca um arame no disjuntor, né? Segura o disjuntor para segurar. Cuidado, cara. Cuidado que vai pegar fogo na tua casa, vai pegar fogo na fiação. O disjuntor, ele é um sistema de proteção. Quando passa o limite da corrente, e aí o disjuntor vai colocar um limite, digamos que o limite seja lá 30 amperes, o disjuntor aceita 5 amperes acima, né? Então o disjuntor tem um limite lá de 35 amperes. Quando bate ali, por exemplo, a corrente máxima, o disjuntor, pum, derruba, entendeu? Para que não passe isso, porque se passar disso aqui vai pegar fogo. Entendeu? Essa é a lógica do disjuntor. E a lógica do fusível, Renato? A lógica do fusível é a mesma coisa, tá? O fusível, ele controla a quantidade de corrente. Porque imagina o seguinte, eu tenho aqui o meu aparelho, tá? E o meu aparelho, ele funciona com uma quantidade máxima de corrente, né? Um IA ali, uma quantidade máxima ali de amperes vai funcionar.
Se passar muita corrente ali, eu posso queimar o meu aparelho, ele vai pegar fogo. Só que aí eu boto um fusível, e esse fusível ele vai controlar a quantidade de corrente que vai passar para esse aparelho, entendeu? Vou colocar ali o meu famoso fusívelzinho, beleza? Vou colocar meu fusível. Se eu passar uma corrente máxima ali para aquele fusível, ele vai derreter. Ou seja, se vir uma corrente muito alta, esse fusível derrete. E quando esse fusível derrete, o que acontece? O circuito se abre. Imagina que eu tenho um circuito agora, ó. Imagina que eu tenho um circuito. Aqui está, basicamente, o seu aparelho, tá? Aqui está lá, digamos, o teu aparelho, né? O teu aparelho. E aqui eu tenho o meu famoso fusível, F, entendeu? Se o meu fusível queimar, o que acontece? Queimando, abre o meu circuito e aí não passa mais corrente. Desliga o meu aparelho. O fusível basicamente queima, abre, entendeu? Queimando, não vai passar corrente e aí desliga, teu aparelho não funciona. Parou de funcionar o teu aparelho, parou, mas pelo menos não queimou. Troca o fusível, custa lá R$20, R$10 e aí você consegue funcionar. Agora o grande ponto é, pô, Renatão, entendi isso aí, mas aí a física agora, o que vai entrar? Muito simples. O aparelho, ó, para um equipamento que deve operar com uma corrente menor do que 1000 amperes, beleza. Qual que é a corrente, então? Um aparelho tem que operar com uma corrente menor do que 1000 amperes, tá? Tem que ser menos do que isso, não pode ser mais do que 1000. Tá, mas vamos lá para a gente entender então. Ele diz o seguinte sobre o fusível, ó. Considere que são necessários, em média, 4 amperes de corrente para elevação da temperatura em 1 grau. Então, peraí. A cada 4 amperes de corrente que passa, eleva a temperatura em 1 grau. Peraí, então. Eu preciso trabalhar com um aparelho que é de 1000 amperes. 1000 amperes eleva a temperatura em quantos graus? Qual é a temperatura máxima que eu preciso ali ter? Eu não pode passar dessa temperatura. Pô, a temperatura máxima que esse aparelho pode suportar ali vai ser X igual a 1000 dividido por 4. Isso aqui vai dar 250 graus. Peraí. Então quer me dizer que eu não posso ter, basicamente, mais do que 250 graus passando. Ou seja, bateu 250 graus, a ideia é que o meu fusível tenha queimado. Porque se o meu fusível não tiver queimado, ele vai estar permitindo ainda mais corrente. E permitindo ainda mais corrente, vai queimar o meu aparelho. Tá? Vai queimar o meu aparelho. Agora, olhando para cá, vamos olhar para os equipamentos, tá? Para um equipamento que deve operar com uma corrente menor do que 1000 amperes, o material adequado para o fusível é... Todos esses, tanto o zinco, a prata e o silício, têm uma temperatura de fusão, que é uma temperatura de derretimento, de derreter, tá? De derreter, em 420. Imagine, então, se a temperatura é de 420. Vamos fazer o mecanismo reverso. Se eu escolher o zinco, olha, o zinco, o fusível aqui, derrete apenas quando a temperatura chega a 420 graus. Se 4 amperes eleva a temperatura em 1 grau, quando tiver 420 graus, quanto de corrente eu vou ter deixado passar? X. X vai ser quanto? 4 vezes 42, 0, 4 vezes 0, 2 vezes 4, 8, 4 vezes 4, 16. Ele vai ter deixado passar 1680 amperes, ou seja, uma corrente 680, tem 680 amperes a mais do que o que eu quero. Eu não quero que a minha corrente para esse aparelho chegue a mais que 1000, tem que ser menor do que 1000. Se eu colocar um fusível que não derrete, esse fusível não está servindo a função dele, que a função é limitar a passagem de corrente. A função do fusível é derreter. O fusível tem que derreter para parar a passagem de corrente. Ou seja, ele deixa passar a corrente, deixa, mas quando chega uma temperatura ele derrete. Ele derrete porque chegou na temperatura limite. Se ficar passando aqui uma corrente, digamos ali, de 200 amperes, beleza, funciona o aparelho. Se está passando apenas 180 amperes, beleza, funciona o aparelho. Mas se bater 250, 270 amperes, ele derrete, porque isso aí não é pra... Isso vai queimar o meu aparelho. Tá? Entenderam? Ou seja, tanto o zinco quanto a prata, tanto o silício é ruim. Por quê? Porque vai deixar passar muita corrente. Eu quero limitar a corrente. Então vai ter que ser entre o frâncio e o estanho. Agora, vamos para a grande pegadinha da questão, talvez? Pode ser. Entre o frâncio e o estanho, para a gente relacionar aqui, tá? O frâncio é uma temperatura de 27 graus. Mas qual que é a temperatura ambiente? A temperatura ambiente ela vai variar entre 25 e 27 graus. Isso significa que na temperatura ambiente o fusível derrete. Ou seja, que fusível engraçado é esse? Que fusível engraçado é esse que eu vou colocar ele no aparelho, aí vai dar um dia que vai estar mais quente, e de repente eu vou ter que comprar lá um novo fusível porque o bicho derreteu. Ele não funcionou durante o dia, cara. Deu 25, 27 graus. Eu vou ter que morar onde? Só no Rio Grande do Sul talvez funcione no inverno. Aí o cara mora no Rio de Janeiro, mora no Nordeste, tá 30 graus, e o fusível tá derretido. Não funciona. Que fusível é esse, cara?
né? Não tem como funcionar o negócio. O fusível está na temperatura ambiente, ou seja, qual que é a lógica aqui? A lógica é que o fluxo é péssimo. O fluxo é péssimo, porque na temperatura ambiente ele está derretido, entendeu? Que é 27 graus. Eu preciso de um fusível que na temperatura ambiente esteja sólido, esteja funcionando e que não deixe passar uma corrente muito alta. E aí, pra gente só sobra o estanho, tá? O estanho aqui, né? Letra A, tá certo? Vai sobrar pra gente aqui o estanho. Ou seja, o estanho, ele tem uma temperatura de 232 graus, cada 4 graus eleva, cada 4 amperes eleva a temperatura em 1 grau. Se o estanho permite apenas 232 graus de temperatura até derreter, ele vai permitir uma corrente máxima de quanto? 4 vezes 232, tá? 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 4, 8, com mais um 9. 928 amperes. Beleza. Isso aqui é menor do que 1.000 amperes. Correto. Então vai funcionar. Tem que funcionar com uma corrente menor do que 1.000 amperes. É o limite. Esse fusível, ele tem como ponto de segurança. Lembra que todo fusível tem que ter um ponto de segurança, né? A gente nunca vai colocar ali o fusível, nem o disjuntor, com a mesma ideia, né? Geralmente a gente coloca ali com um ponto de segurança. Então por isso que ele vai ter ali, ele vai permitir uma corrente máxima de 920, 928, 930, porque tem que ter um ponto de segurança. Eu não vou colocar um fusível que permite 1.000 amperes. Entendeu? Porque daí tá muito próximo ali e eu tô correndo o risco de queimar o meu aparelho. A gente ainda tem esse intervalo de segurança, tá? Beleza? Tranquilo? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.